Há 2000 anos atrás, Jesus pregado numa cruz demonstrou alguns ensinamentos à igreja e às nossas vidas naqueles momentos finais onde ele estava ali sendo crucificado. A palavra de Deus, ela nos fala que Jesus é um exemplo para a gente. Ele foi uma pessoa que viveu como homem aqui nessa terra. Enquanto ele estava aqui como homem, ele deixou suas prerrogativas divinas. Ele não era mais onisciente, ele não era mais onipresente, ele não era mais onipotente, porque ele se tornou homem. Ele continuava sendo Deus, mas ele escolheu, enquanto ele estivesse aqui na terra, ele não usaria todo o seu poder de Deus, não usaria todas as suas atribuições divinas. Ele viveria como um homem comum, cheio do Espírito Santo. Então Jesus foi um exemplo de uma pessoa que se submeteu a Deus 100% e demonstrou como viver, como agir, como se comportar quando nós nos rendemos totalmente a Deus. E nós cremos que aquilo que Jesus fez é um grande exemplo para as nossas vidas, na sua vida, na forma como ele viveu, na forma como ele morreu também. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, capítulo 21. Você pode acompanhar comigo na tela. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pode apagar essa luz aqui em cima, por favor? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Não apenas a vida de Jesus foi um exemplo, não apenas aquilo que ele demonstrou por seus ensinamentos, pelo seu comportamento foi um ensinamento para que pudéssemos repetir, mas também a sua forma de morrer. Enquanto ele estava morrendo, ele também transmitiu exemplos que nós podemos aprender. Mas será que foi alguma ação que Jesus teve ali? Eu acho que não, porque ele estava preso pelos pregos, pelos cravos. Será que foi alguma coisa que ele pensou? Também não sabemos. A única coisa que sabemos é que enquanto Jesus sofria em nosso lugar na cruz, ele falou 7 declarações. Nessas 7 declarações que nós vimos no vídeo ali, eu creio que há um ensinamento de Deus para cada um de nós, em cada uma delas. Pois Cristo nos deixou exemplo, não apenas em sua vida, mas também nos seus momentos finais. E tudo aquilo que Cristo fazia, e tudo aquilo que Cristo falava, representava algo significativo para a igreja. Convido você a baixar sua cabeça nesse instante. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Muito obrigado porque em vida, aqui na terra, Ele deixou um exemplo poderoso e maravilhoso. Muito obrigado porque nos momentos finais na cruz, Ele nos trouxe ensinamento, instrução. E muito obrigado porque após a ressurreição, Ele também demonstrou coisas maravilhosas para que a igreja do Senhor fizesse a diferença nesse mundo. Pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós essa noite. Abre o nosso entendimento, destrava, Deus, a mente. Deus, rompe qualquer bloqueio espiritual, emocional, mental, que impeça as pessoas de compreender a revelação do Senhor essa noite. Que em nome de Jesus, haja uma liberação do Senhor para que cada um entenda e compreenda a palavra e a revelação do Senhor para cada um nessa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus toda força contrária, qualquer outra palavra que não venha de Deus, nós rejeitamos e pedimos, Espírito Santo, que a Tua voz se faça ouvir essa noite em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus estava ali, e enquanto Jesus estava pregado naquela cruz, sendo maltratado, após levar uma grande surra, após ser açoitado dezenas de vezes, Ele é pregado na cruz. E enquanto os seus malfeitores, enquanto os seus acusadores, enquanto aquelas pessoas que estavam ali maltratando a sua vida, ferindo o corpo dele, a alma dele, as emoções dele, com as palavras, com os xingamentos, a primeira coisa que ele fala é: Pai. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Naquela cruz, enquanto Cristo sofria, Ele disse: Pai, essas pessoas que estão aqui me maltratando, me machucando, não sabem o que estão fazendo. O coração do ser humano é perverso, o coração do ser humano, ele está totalmente voltado para o mal. E eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Jesus entendia o princípio do perdão. Jesus sabia que aquilo que eles estavam fazendo contra Ele não poderia feri-lo, machucá-lo, fazer com que Ele levasse sobre si uma amarra de amargura contra aquelas pessoas que faziam mal contra Ele. Ele entendia que Ele deveria perdoar aquelas pessoas que machucavam Ele, que falavam mal dEle, que atacavam a vida dEle. Ele também sabia que as pessoas careciam do perdão divino, pois todos nós somos pecadores enquanto não recebemos o perdão de Deus, a justificação. Nós não temos acesso ao Pai. E Jesus queria também nos dar o exemplo de que nós devemos perdoar os outros. Nos seus momentos finais, Jesus não queria que aquele pecado fosse imputado àquelas pessoas, fosse colocado na conta deles, pois Jesus tinha misericórdia, tinha graça sobre aquelas vidas, e Ele queria que eles tivessem um encontro com Deus. Ele também nos ensina que quando eu sou ofendido, quando eu sou machucado, quando alguém faz coisas contra a minha vida que eu não gostei, eu não devo querer a vingança de Deus sobre eles. Jesus não estava ali naquela cruz dizendo: Senhor, envia fogo do céu e destrói essas pessoas que estão me machucando. Deus, que a tua vingança caia sobre eles. Jesus queria que eles se arrependessem. Jesus queria que eles experimentassem um perdão. Jesus queria a liberação deles. E da mesma forma, quando você é ofendido, quando você é atacado, acusado, Deus quer que você aprenda com Jesus que você deve liberar o perdão. Eu peço que o Alan e o Juliano venham aqui, por favor. Quero fazer uma ilustração. Eu tenho aqui uma corrente e 2 cadeados. O Alan, ele é o ofensor. Ele é a pessoa que vai ofender o Juliano, vai fazer algo que o Juliano não gosta. Vem aqui na frente. Que é uma representação espiritual do que acontece quando uma pessoa ofende outra pessoa e alguém fica magoado com aquilo. O Alan, como ofensor, recebe nele uma amarra de culpa, pois todo aquele que fere o seu próximo, todo aquele que faz mal a alguém, seja por palavras, por atitudes, ele recebe sobre si a culpa. A consciência dele fica pesada, mesmo que ele não reconheça. Ele sabe que lá no fundo não está certo. E a pessoa que foi ofendida recebe a dor. Esse cadeado representa a dor. Esse cadeado aqui representa a culpa. E o que liga eles é o rancor, a mágoa. E o único que tem a chave para restaurar isso é Deus. É a ação do Espírito Santo na vida deles, pois não é natural do ser humano perdoar, pedir perdão. Tanto o ofensor quanto o ofendido pode tomar a iniciativa de destravar a culpa, a dor e a mágoa. A Bíblia fala que aquele que foi ofendido pelo seu irmão, pelo seu próximo, ele deve tomar a iniciativa. Pois geralmente aquele que ofende já está um pouco surdo, um pouco cego espiritualmente, que ele começa a ofender as pessoas. E com a graça de Deus, muitos que ofendem se arrependem, vão lá, pedem perdão. Mas aquele que é ofendido, no momento que ele é ofendido, segundo a palavra de Deus, ele deve tomar a iniciativa de ir lá falar com a pessoa e dizer: olha, meu irmão, eu quero perdoar você, pois isso que aconteceu me machucou, me magoou, mas eu não quero levar no meu coração a mágoa, o rancor, a ira. E eu quero liberar você da culpa. Eu não quero que você receba vingança, eu não quero que você receba em dobro o mal que você me fez. Não quero que Deus pese a mão sobre a sua vida. Eu quero que Deus perdoe você
Eu quero perdoar você, quero liberar você dessa culpa e também quero ser livre dessa dor que eu estou sentindo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto eles têm essa ligação, o diabo, ele pode manipular as duas vidas. E algumas pessoas estão sendo carregadas assim por Satanás. Porque o rancor, a mágoa, ainda está na sua vida. Algo que liga você a outra pessoa, porque você quer manter aquela dor, você quer manter aquela ligação, porque você não quer o perdão da pessoa, você não quer que a pessoa se arrependa, você quer o juízo. Então você fica com algemas na sua vida. Muitas pessoas aqui estão algemadas, estão acorrentadas, porque relutam em seguir aquilo que Jesus falou lá na cruz, na sua primeira palavra, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não queria carregar a dor no seu coração da ofensa. E assim como Ele quer que você não carregue a dor no seu coração da ofensa, assim como Ele quer que você ajude as pessoas a serem liberadas da culpa, para que você seja livre. Abre o cadeado dele. Você que foi ofendido por alguém, você que foi magoado por alguém, o Senhor Jesus convida você nessa noite a ir ao encontro dessa pessoa, a perdoá-la, a liberá-la. Ou você que sente que ofendeu outras pessoas, você pode ser livre da culpa, você pode ser livre de toda acusação. Quando você libera a pessoa de uma culpa, você também está se liberando da dor. A dor que prendia você, ela vai embora. Obrigado, Alan. Obrigado, Juliano. E Jesus, na sua primeira palavra, quis ensinar isso. Você não precisa ficar algemado, você não precisa ficar acorrentado em mágoas e em tristezas que outros causaram em você. A chave está na sua mão, você pode ser livre, liberando aquela pessoa da culpa e abrindo mão da vingança. Jesus abriu mão da vingança, pois ele sabia que o perdão era muito melhor. E assim como a Letícia procurou a sua irmã, assim como ela teve que vencer o seu orgulho, muitas vezes nós vamos ter que vencer o nosso orgulho para perdoar e pedir perdão. O perdão é algo que nos beneficia em primeiro lugar. Você que foi ofendido, quando você perdoa, você é o primeiro beneficiado, porque você é livre. E como a Letícia falou, você não precisa sentir primeiro para perdoar depois. Você primeiro perdoa e o sentimento acompanha. Tivemos um retiro de homens maravilhoso. E uma pessoa que foi conosco teve um encontro com Deus, liberando pessoas que fizeram mal contra ela muitos anos atrás. E que aquilo ainda perseguia essa pessoa. Você está aqui, saiba que Deus ouviu a sua oração e que isso não vai mais perseguir você. Que aquilo que você levou nesse retiro ficou lá. E agora você está totalmente livre, não há mais corrente nem algema na sua vida. E essa foi a primeira palavra de Jesus. A segunda palavra, Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Enquanto ele estava na cruz, haviam dois ladrões, um à direita e um à esquerda. E a palavra fala que eles riam de Jesus, eles caçoavam de Jesus. Mas de repente um deles, tocado pela situação, por aquilo que acontecia, disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus fala: olha, eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mesmo nos seus momentos finais, Jesus quis alcançar outras pessoas. Ele nos ensina: alcance outros. Então por isso esse convite que você recebeu, esse convite que está disponível ali atrás, é um meio de você fazer aquilo que Cristo fez na cruz também nos seus momentos finais, antes da sua morte. Ele estava interessado na salvação daquela pessoa que estava ofendendo a vida dele. E ele aceitou o pedido dele, o pedido de salvação, o pedido de misericórdia, o pedido de que ele fosse salvo. E Jesus demonstrou que alcançar o próximo é muito importante. Além de perdoar, você deve querer que essa pessoa vá para o céu junto com você. Você deve demonstrar a ela a palavra de Deus, o seu testemunho. Isso que você recebeu é um instrumento de Deus para que você possa cumprir essa segunda palavra de Jesus na cruz, que é alcançar outras pessoas. Então eu convoco você
no poder do Espírito Santo essa semana, entregar isso para alguém que você conhece, alguém que você sabe que aceitaria vir até aqui no domingo à noite, ouvir uma mensagem por meio de um teatro, e Deus vai operar uma obra na vida dessa pessoa. Pois da mesma forma que aquele ladrão foi salvo, quem você trouxer aqui pode ser salvo por Deus. E também queremos convocar as células esse ano, assumir um propósito com Deus, de cada pessoa ganhar pelo menos uma. E no final do ano vemos cada célula da igreja multiplicar, pois Deus acrescentou novas pessoas, e você vai ver pessoas se batizando porque você convidou para ir à célula, porque você convidou para vir no circuito integrado, porque você convidou para vir à peça de teatro. E as pessoas vão ter um encontro com Deus e vão dizer um dia aqui na frente, antes do seu batismo: olha, eu quero agradecer essa pessoa que me convidou, pois naquele dia que eu vim junto com ela, ouvi uma palavra de Deus e aquilo transformou a minha vida. Deus vai usar você. A célula é a melhor estratégia de evangelismo, pois imagine uma rede. Sabe uma rede, uma tarrafa? Sabe aqueles pontinhos que ligam as linhas? São pessoas. Quando há a união de um grupo de pessoas, uma rede se forma. Quando as pessoas se reúnem na sua célula, elas potencializam a sua capacidade de influenciar outras pessoas, pois elas não são apenas uma linha, elas se tornam uma rede. E o que é mais fácil de pescar, com linha ou com rede? Com rede. Então você vai ter muito mais poder, você vai ter muito mais influência, você vai fazer a diferença tão grande na vida de outras pessoas com a ajuda da sua célula, muito mais do que você poderia fazer sozinho e isolado. Deus não quer que você seja apenas uma linha, Deus quer que você seja uma rede, uma grande rede que Ele vai usar para pescar pessoas. Você será um pescador de homens, um pescador de mulheres, que vai fazer a diferença nesse mundo. A terceira palavra, Jesus disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, que era João: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Haviam 5 pessoas aqui na cruz. Jesus estava pregado na cruz e haviam 5 pessoas aqui. Uma era Maria, mãe de Jesus. Outra era João, o discípulo amado. A outra era Salomé. Outra era Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 espíritos malignos. E a outra era Maria, mãe do João e do Tiago. E naquela época as pessoas eram crucificadas próximo ao chão. E possivelmente eles estavam aqui aos pés de Cristo. Talvez Maria segurando no seu pé. Talvez João aqui tocando em Jesus. E Jesus olha para sua mãe, que assim que ele começou o seu ministério, ele não chama mais ela de mãe, ele chama ela de mulher. Pois precisava haver uma transição da visão de Maria como mãe dele, para Maria como mulher que também necessita se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Salvador. Então quando Cristo começa o seu ministério, Ele começa a tratar Maria como mulher, para que ela reconheça também que ela é uma pecadora, que ela é alguém que necessita reconhecer o seu pecado e receber Jesus como Salvador. Não apenas como um filho natural dela, mas como um Salvador. E Ele fica olhando para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Pois ele sabia que Maria precisava ser cuidada por alguém que era temente a Deus. Os irmãos de Jesus ainda não eram tão tementes a Deus. Provavelmente José já tinha morrido. E Jesus precisava atender a necessidade dela, a necessidade emocional, a necessidade de provisão financeira, a necessidade de cuidado. E Jesus queria que alguém da sua confiança cuidasse daquela mulher que Deus usou para abençoá-lo durante a sua vida terrena. Então Jesus estava demonstrando que nós devemos atender a necessidade dos outros, a necessidade do próximo, não apenas uma necessidade de alimento, de comida, mas necessidades emocionais, onde você vê que pessoas estão carentes, que pessoas vão ficar desamparadas em alguma área, e Deus convida você a tomar alguma providência para que aquela pessoa não seja desamparada. Jesus não queria que aquela mulher, que foi sua mãe aqui na terra, ficasse desamparada. Então Ele provê alguém para acompanhá-la. E a Bíblia fala que João levou Maria para casa. Ele adotou ela como a sua mãe. Enquanto ele pôde, ele assumiu as prerrogativas de filho, sustentou Maria, cuidou dela, pois as mulheres não podiam trabalhar. E se elas não tivessem filhos para sustentá-las, ou maridos, elas não teriam outra situação a não ser mendigar. E Jesus queria que ela fosse amparada. Assim como Ele nos convida a amparar aquele que é necessitado, aquele que está precisando de ajuda,
a demonstrar de alguma forma, tomando uma iniciativa, para que a gente ampare quem precisa. Quem na sua família precisa de amparo? Será que é seu pai, a sua mãe, seus filhos, um primo, um tio, um parente, um vizinho seu? Quem é que você percebe que está em necessidade? Ou que está se encaminhando para uma necessidade que vai ficar desamparado? Como Deus pode usar a sua vida para fazer a diferença naquela pessoa? Cristo nos ensinou isso. Quarta palavra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O sofrimento de Jesus na cruz, os açoites que ele recebeu, não foi o que fez a grande diferença no sofrimento de Cristo. Quando ele foi chicoteado, doeu, mas ele não falou nada. Quando ele foi perfurado, doeu, mas ele não falou nada. Quando bateram e esbofetearam ele, doeu, mas ele não falou nada. Você não vê ele falando nada: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, está doendo demais. Quando a coroa de espinhos foi cravada na testa dele, ele não falou nada. Mas quando o meu pecado, o seu pecado, foi depositado sobre ele naquele instante, ele experimentou uma coisa que ele nunca tinha experimentado em toda a eternidade, que é a separação com Deus. Aquele que era um com Deus, um com o Pai, e o Pai era um com ele, ele experimentou naquele instante a separação. Se ele era um com o Pai, naquele instante ele foi separado. E ele experimentou um isolamento de Deus muito maior do que aqueles que você já experimentou na sua vida nos seus maiores momentos de solidão. E naquele instante ele exclama: meu Deus, por que o Senhor me desamparou nesse instante? Por que a ligação foi interrompida? Por que fomos separados? E ele experimentava naquele instante o peso do pecado, que foi a maior dor do que as chicotadas, do que a cruz de espinhos, do que a coroa de espinhos. Foi quando o nosso pecado foi colocado em cima dele. Ele estava recebendo nele a punição que era para mim e para você. Ele sabia que o pecado era algo sério. E o quarto ensinamento é: compreenda a seriedade do pecado. Nós vemos o pecado de uma forma atraente, mas na realidade o pecado, ele é algo totalmente repugnante. Enquanto você está na tentação, enquanto você está ali, peco ou não peco, desobedeço ou não desobedeço, você acha aquilo tudo muito atraente. Mas assim que você comete o pecado, assim que você cruza a linha, você vê uma imagem totalmente distorcida daquilo que você imaginava. Muito pior. E a culpa vem, a condenação vem. Você sente a pior pessoa do mundo. Jesus sabia que o pecado era uma coisa que separava as pessoas de Deus. Isaías 59 falam que a mão de Deus está estendida para nos abençoar. Mas algo que separa você e eu dele: as nossas iniquidades. Ele sabia que sempre que houvesse um pecado deliberado, haveria uma separação. Você está em Deus, você está em Cristo. Mas quando pecamos, algumas coisas são interrompidas na nossa vida. Jesus é a videira. Nós somos os ramos ligados nessa videira. E assim como uma planta recebe os nutrientes da videira, do caule, quando algo interrompe esse fluxo da unção, da presença do Espírito Santo, da graça de Deus ali, o ramo começa a secar, o ramo começa a dar menos fruto, até chegar o momento onde ele seca totalmente. E o que é isso que interrompe? É o pecado. Por isso que Jesus sabia que o pecado era algo sério, que precisava ser tratado com seriedade. Ele reconhecia a separação que isso causava entre o ser humano e Deus. E Deus nos convida a lutar contra o pecado, a batalhar contra a tentação. Jesus pede que a gente não caia em tentação. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Ele entendia a seriedade do pecado. Quinta palavra:
Jesus disse: tenho sede. E naquele instante, as pessoas, em vez de darem água a ele, dão vinagre. Querendo anestesiá-lo, ele não prova do vinagre. Ele vê que é vinagre e depois cospe fora. Queriam acelerar o processo, diminuir a dor que ele estava sentindo, mas ele não quis aquilo. Mas enquanto Jesus falava que ele tinha sede, ele estava dizendo: olha, eu tenho uma necessidade agora que eu não posso suprir sozinho. Eu estou aqui preso na cruz e eu estou com sede. E Jesus ensina que a gente deve depender dos outros, demonstrar a nossa fragilidade, a nossa necessidade, e depender dos outros sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento. Ele estava ali com a necessidade física, pois ele era um ser humano como você e eu. E eu creio que isso nos demonstra que a gente deve expor a nossa necessidade e depender dos outros para que ela seja suprida. Ele queria ajuda naquele instante. O que você tem em sua vida que é uma necessidade, que é uma pendência, que algo precisa ser resolvido, que você pode contar com a ajuda do próximo? Se é um pecado, a palavra de Deus fala que quando confessamos a Deus obtemos o perdão. Mas em Tiago capítulo 5 fala que quando confessamos ao próximo, quando confessamos a uma liderança, a um discipulador, nós obtemos a cura. Da mesma forma que Jesus expôs a sua necessidade, esperava que alguém pudesse ajudá-lo, Ele convida você essa noite a ter coragem para expor aquilo que você tem de necessidade, pois Deus vai prover alguém para ajudá-lo e auxiliá-lo, e a sua sede vai ser suprida. Você vai receber na sua vida a saciedade de Deus, a cura de Deus. Existe uma fábula, uma história, ficção, que conta que assim que Deus criou o mundo, um arcanjo veio visitar a terra, veio ver a raça humana, e enquanto ele sobrevoava a terra, ele olhava as pessoas se relacionando, conversando. Ele ficou intrigado com uma coisa. Enquanto ele observava as pessoas, ele reparou uma coisa. Ele voltou ao céu, chegou diante do Criador e disse: Senhor Todo-Poderoso, eu posso esclarecer uma dúvida que eu fiquei? Hoje eu fui visitar a sua criação, fui ver os homens, ver como eles viviam, e eu reparei em uma coisa: eles são diferentes de nós, os anjos. O Criador disse: sim, são diferentes. Eu criei eles com um propósito diferente. E o arcanjo continuou: Pai, eu reparei que eles não têm duas asas como nós temos. Eles têm apenas uma. Isso é uma história, tá? Eles têm apenas uma. Eu não entendo como o Senhor fez um ser à sua imagem e semelhança que não pode voar. E Deus falou para ele: eles podem voar. Eles têm a mesma capacidade que vocês, podem ir muito mais rápido e mais longe do que vocês. E o arcanjo disse: eu não entendo, mas como que eles vão fazer isso com uma asa só? Vem cá, Eduardo. E Deus falou assim: eu dei uma asa para cada um, para que eles tenham a necessidade de se unir a outra pessoa. Pegue seu braço assim. E cada um com a sua asa, abraçado com o seu irmão, poder voar. E nisso eles irem muito mais longe. Nós somos anjos de uma asa só. E dependemos do nosso próximo para que consigamos voar e chegar no propósito onde Deus tem para a nossa vida. E Deus convida você, obrigado Eduardo, a se unir a outras pessoas, se unir a um discipulador, a um discípulo, alguém que vai caminhar junto com você para que você possa desfrutar da capacidade de voar, de ir mais longe. Mas você só consegue isso se unindo a uma outra pessoa, dependendo de alguém, pois nós somos anjos de uma asa só. Há 72 versículos na Bíblia, mandamentos de mutualidade, onde as pessoas devem fazer coisas uns com os outros. Isso demonstra de forma enfática: você precisa do seu irmão, o seu irmão precisa de você. Ninguém sozinho vai alcançar o potencial de Deus para a sua vida e todas as bênçãos que Deus tem reservado para você. Você precisa de alguém junto com você. Você precisa de alguém para abraçar e voar junto com essa pessoa. E na igreja você encontra, na célula você encontra, e você experimenta o melhor de Deus. Sexta palavra:
E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Ele estava aqui na cruz. Ele pronunciou a palavra chamada em grego testelestai. Está consumado, está completo. Era a mesma palavra usada quando uma propriedade era quitada, quando uma dívida era paga, quando algo que era um empreendimento era consumado. E Jesus disse: Pai, aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu fiz. Eu recebi em mim o pecado de toda a humanidade. E eu estou completando, terminando a obra que o Senhor me confiou. E Jesus nos ensina na sexta palavra: termine o que começou. Não apenas encerrar, não apenas interromper. Muitas pessoas têm a sua vida interrompida. Muitas pessoas deixam com que a sua vida simplesmente acabe. Elas não completam a vida. Muitas pessoas não falam como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitas pessoas simplesmente elas estão vivendo a sua vida e de repente são interrompidas pela morte. Em uma maratona, as pessoas que estão correndo, todas elas terminam de alguma forma. Algumas completam e outras interrompem. E Jesus convida você para ser alguém que completa, não apenas alguém que interrompe, que para no meio do caminho, que não conclui. O que você tem começado, que tem abandonado pelo caminho? Será que você é uma pessoa que tem essa característica? Começa um curso e não termina, assume um compromisso e não leva até o fim, pede uma liderança, mas no meio do caminho entrega, define um propósito, mas abandona. Jesus convida você a ser alguém que começa, desenvolve e conclui a tarefa. Você ganha um certificado, você ganha um diploma, porque você concluiu com louvor aquilo que foi pedido. Você ganha uma medalha, você ganha um troféu, pois você chegou onde era para chegar. Você experimentou aquilo que era para experimentar e atingiu o alvo. Deus convida você a concluir a sua vida de fé, não apenas interromper no meio do caminho. Deus convida você a concluir o seu chamado, o seu ministério. Deus convida você a concluir projetos para a sua família, a desenvolver coisas que vão abençoá-los, abençoar seus filhos, a sua esposa, e alcançar aquilo que você propôs, com a ajuda de Deus. E ser alguém que conclui, não apenas alguém que interrompe várias coisas que vai deixando pelo caminho. E a sétima e última palavra: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Após concluir aquilo que ele tinha recebido como obra de Deus, ele se entregou a Deus. Ele sabia que ele precisava se entregar totalmente, pois Deus era aquele que dirigia a sua vida. Imagine a sua vida como um carro, e o volante como a condução. Quem é que está sentado no banco do motorista? É Jesus ou é você? Será que você já entregou o volante? Ou por alguns caminhos, não, aqui é eu que dirijo, essa estrada sou eu que pego. Jesus, dá licença, deixa que aqui esse trecho aqui, daqui até aquela quilometragem ali, até o próximo pedágio, eu mato no peito. Quando a gente entrega, quando a gente dá o controle, a gente está demonstrando confiança, dizendo: Senhor, eu creio que a promessa vai se cumprir. Senhor, eu creio que mesmo que eu não entenda a direção que eu estou tomando, mesmo que eu não compreenda as exigências que estão sendo feitas a mim, mesmo que eu me aborreça por esse caminho que eu estou seguindo, mesmo que eu tenha que tomar a minha cruz, como o pastor falou semana passada, negar a mim mesmo, eu vou seguir. Eu vou deixar meu egoísmo de lado, pois eu queria dirigir para um caminho, Jesus quer dirigir para outro caminho. Então eu nego a mim mesmo, eu abro mão do meu egoísmo, da minha vontade, da minha
necessidade, que é um desejo, e digo: Jesus, vamos caminhar juntos. Eu não queria aceitar aquele emprego, mas eu sinto que Deus está me direcionando. Eu não queria assumir uma liderança de célula, mas eu sinto que Deus está querendo que eu siga esse caminho, pois eu entreguei a direção da minha vida a Ele. Ele está entrando aqui na saída que vai pegar a autoestrada da liderança. E eu me sinto inseguro indo por esse caminho. Mas como eu entreguei a minha vida a Ele, eu vou dizer: Jesus, vamos por aqui. Eu confio que eu vou ser um líder guiado pelo Senhor e usado pelo Senhor. E você começa a experimentar um novo nível de aventura na sua vida, pois nós temos a tendência de dirigir pela estrada do conforto. Nós dirigimos pela estrada daquilo que é comum, daquilo que é normal, daquilo que não nos incomoda. E Jesus nos leva a estradas, às vezes desconfortáveis, que tem buracos, mas que você vê paisagens maravilhosas, que você encontra pessoas no caminho que você não imaginava conhecê-las, você experimenta o melhor de Deus. Jesus nos ensinou que devemos perdoar os outros, devemos alcançar os outros, devemos atender à necessidade dos outros, devemos reconhecer seriamente o poder que o pecado pode ter sobre nós, nos separando de Deus. Devemos reconhecer que temos necessidades e devemos depender do próximo. Ele nos ensina que devemos concluir o que começamos, que devemos nos entregar a Deus. Repita comigo: perdoar os outros, alcançar os outros, atender à necessidade dos outros, tratar o pecado com seriedade, reconhecer a minha necessidade e depender do outro, concluir o que eu comecei e me entregar a Deus. Baixe sua cabeça nesse instante. Existem pessoas aqui que precisam perdoar outros. Existem pessoas aqui que querem alcançar algumas pessoas na sua família, algumas pessoas que você conhece. Tem pessoas que o seu coração bate por ajudar o próximo. Algumas pessoas aqui lutam contra alguns pecados. Outros têm necessidade emocional, espiritual, que Deus quer suprir por meio da sua célula, por meio da igreja. Alguns têm o costume de começar e nunca acabar nada. E outros querem continuar dirigindo a sua vida e seguindo o rumo que prefere. Espírito Santo, em nome de Jesus pedimos que cada um que está enquadrado em cada uma dessas necessidades receba do Senhor a palavra da fé. Pois a graça do Senhor está aqui essa noite para nos capacitar e nos ajudar. Pois Jesus não nos pede nada que Ele não esteja disposto a nos ajudar a fazer. E aí no seu lugar eu convido você que se enquadre em alguma dessas necessidades, que precisa da ajuda de Deus, a se ajoelhar aí na sua cadeira. Eu vou me ajoelhar aqui na frente, mas eu também tenho necessidades. Eu também careço da graça de Deus para cumprir as 7 palavras de Cristo na cruz. Você que foi tocado, ajoelhe-se na sua cadeira, vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu exemplo em vida, o Senhor nos deu exemplo enquanto estava passando pelo sofrimento da morte. O Senhor nos ensinou a importância do perdão, de perdoar o próximo. O Senhor nos mostrou a necessidade de alcançar aqueles que estão perdidos. O Senhor nos mostrou que devemos atender a necessidade daqueles que estão desamparados. O Senhor nos mostrou que o pecado é algo sério que nos separa de Deus e que Ele não é aquilo que aparenta ser. O Senhor mostrou que temos necessidades humanas, espirituais, emocionais que podem ser supridas pelo nosso próximo. O Senhor nos mostrou que devemos ser daqueles que terminam, que concluem, que completam a carreira e não daqueles que interrompem cada propósito. O Senhor nos mostrou também que devemos nos entregar ao Pai e dar a direção, a condução da nossa vida a Ele. E Deus, tudo isso é difícil. Tudo isso é algo antinatural à natureza pecaminosa do ser humano. E pedimos, Espírito Santo, a Tua unção, a Tua presença, a Tua capacitação, para que nessa semana perdoemos aqueles que nos ofenderam,
Peçamos perdão àqueles a quem a gente ofendeu. Que relacionamentos sejam restaurados, Senhor. Também pedimos, Espírito Santo, a Tua ajuda, para que a gente entregue esse convite que recebemos esta noite a uma pessoa que não conhece Jesus ainda, e ela esteja conosco no próximo domingo. E ao exemplo do ladrão na cruz que foi salvo por Cristo, essa pessoa vem aqui, receba a palavra de salvação e seja salva. Espírito Santo, capacita cada um a entregar esse convite, a dar uma palavra de esperança e trazer essa pessoa junto consigo aqui, para que ela tenha um encontro com Jesus. Senhor, nos ajuda a olhar para aquele vizinho, para aquele amigo, para aquele irmão da igreja que está desamparado em alguma área, carecendo da graça do Senhor, mas também de uma atitude minha, uma demonstração de amor, uma atitude. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão do egoísmo, a abrir mão dos nossos recursos, do nosso tempo, do nosso amor, para suprir essa pessoa. E Deus, queremos ver o pecado de uma forma diferente. Pois a única coisa que fez Cristo na cruz exclamar e demonstrar o seu sofrimento não foi a chicotada, não foi a bofetada, não foi a coroa de espinhos, mas foi o nosso pecado sobre ele. Pois isso é algo terrível. Nos ajuda a ver, Deus, que o pecado não é uma simples brincadeira, que o pecado não é apenas algo passageiro, que o pecado não é apenas algo que eu posso suportar e tolerar, mas é algo que eu devo batalhar contra. Pois foi isso que trouxe o maior sofrimento sobre Cristo nessa terra. Senhor Jesus, nos ajuda a expor as nossas necessidades. Assim como Cristo demonstrou a sua sede, que possamos, Deus, descortinar o nosso coração, tirar as nossas máscaras e mostrar ao próximo aquilo que realmente carecemos, aquilo que realmente precisamos de algo que nos ajude. Deus, que a gente possa se unir aos nossos irmãos e cada um com a sua asa voar junto com o seu próximo, vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. E que Deus, uma perseverança venha sobre cada um, capacitando, ungindo, revestindo com a capacidade sobrenatural de ter resiliência, de não desistir, de ser firme, de ir até o fim e completar aquilo que se propôs a fazer e concluir com louvor e glórias a Deus e alcançar o prêmio, alcançar o destino que Deus tinha para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios. Você vai chegar lá, você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir. Deus vai ajudar você a concluir em nome de Jesus. E também nos ajude, Senhor, a entregar totalmente o controle da nossa vida, cada dia negando-se a nós mesmos, negando o nosso eu, o nosso egoísmo, e repassando a condução, a direção da nossa vida, nos entregando totalmente ao Senhor e pedindo: Pai, nos leva pelo caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que vai ser sempre o melhor em nome de Jesus. Levante-se aplaudindo ao Senhor, pois você recebeu a unção de Deus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais forte. Aquilo que Cristo pediu para você, aquilo que Ele esperava de você, Ele capacita você. E vamos encerrar cantando uma música. A equipe de louvor pode vir à frente. Vamos encerrar celebrando a Deus, pois aquilo que Cristo espera de nós, Ele nos capacita a fazer.